Vamos considerar um problema de lançamento na vertical, né? Eu posso lançar um objeto com uma certa velocidade para cima, posso simplesmente soltá-lo, ou posso arremessá-lo em direção ao solo com uma certa velocidade. Esse é o caso do problema em apresso. Mas eu vou considerar aqui o problema mais geral possível. Eu posso lançar um objeto para cima, posso lançá-lo para baixo e posso simplesmente soltá-lo. São situações diferentes, né? Muito bem. A pergunta aqui é o seguinte: em qualquer dos casos, depois de quanto tempo ele chega à superfície terrestre? Qual o tempo de voo dele? A partir do instante de tempo t igual a zero, que eu considero como sendo o instante de tempo no qual eu solto o objeto ou que eu lanço o objeto. Nesse caso, as coisas são bastante simples, porque uma vez que eu esteja considerando o lançamento na vertical, aqui o que importa é tão somente a coordenada y. E como y varia com o tempo. Ora, nós sabemos, né, que y varia com o tempo da seguinte forma: no lançamento vertical, y de t é igual a y0, que é o valor de y quando t é igual a zero. Portanto, nós vamos admitir que y0 é igual a essa altura h, é a altura no qual está o objeto. Então, vamos escrever isso aqui daqui a pouco, e agora eu tenho três casos possíveis. Mais ou menos, V0 vezes t menos g vezes t ao quadrado sobre 2. Aqui tenho, portanto, a solução ou a equação horária, né, para a coordenada y. É claro que para a velocidade como função do tempo, eu posso escrever a velocidade como sendo mais ou menos v0 menos gt. Tenho, portanto, aqui as equações básicas do movimento quando do lançamento na vertical. Esse y0, lembrando que ele é igual à altura h, né, da qual eu solto o objeto ou que eu lanço o objeto para cima e para baixo, né? Ora, no caso em que o lançamento é feito para cima, eu adoto o sinal mais. Se for para baixo, eu adoto o sinal menos. Então, no caso em apreço, né, eu tenho que y de t, já que o macaco lançou um coco para baixo, né, y é igual à altura h, a altura no qual o macaco se encontra. Como ele lançou com uma certa velocidade para baixo, eu tenho menos V0, que é a velocidade que é dada, vezes t, menos g vezes t ao quadrado sobre 2. Enquanto que a velocidade, nesse caso aqui explicitamente, a velocidade como função do tempo é igual a menos V0 menos g vezes t. Tenho, portanto, as equações que são relevantes nesse problema em apreço, onde o macaco lança um coco a uma velocidade inicial de 5 metros por segundo. Aliás, esse macaco é forte, porque essa velocidade não é pequena. De qualquer maneira, lançou com essa velocidade. Muito bem. E a altura, né, é especificada, 25 metros, né, de altura, de forma que os dados estão aqui, né? V0 é dado, né? V0, no caso, é igual a 5 metros por segundo e a altura é 25 metros.
Aqui está, tenho todos os dados. Agora vem as perguntas. Eu escrevi as equações e agora vamos respondê-las. Dura quanto tempo o voo? Depois de quanto tempo o coco chega até a superfície terrestre? Ora, ele chega à superfície terrestre num tempo que nós estamos chamando, aqui podemos chamar de tempo de voo, né? Num tempo de voo tal que, nesse tempo, y igual a zero, ocorre para um tempo t igual ao tempo de voo, e esse tempo de voo é determinado exatamente por essa condição aqui, ou seja, h menos v0 vezes o tempo de voo menos g sobre 2 vezes o tempo de voo ao quadrado é igual a zero. Eu vou multiplicar isso aqui por menos 1 e, portanto, o tempo de voo pode ser também determinado pela condição g sobre 2 vezes tempo de voo ao quadrado mais v0 tempo de voo menos h é igual a zero. Ou seja, devemos buscar as raízes desse polinômio aqui de segundo grau. Como sabemos, temos duas raízes, tv é igual a menos b, portanto, menos v0, e agora eu tenho mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado, que é menos v0 ao quadrado, que é a mesma coisa que v0 ao quadrado, menos 4 vezes a, portanto, eu tenho aqui 2g vezes menos h, portanto, 2g vezes h dividido por 2 vezes a, mais a é g sobre 2, portanto, g. Ou seja, eu tenho, em princípio, do ponto de vista matemático, eu tenho duas raízes. No entanto, a única raiz aceitável do ponto de vista da física é aquela com sinal mais, porque tempo de voo negativo não faz sentido para o nosso problema. O objeto começa a cair no instante de tempo t igual a zero. Portanto, a resposta é para o tempo de voo é igual a raiz quadrada de v0 ao quadrado mais 2 vezes g vezes h menos v0. Dividido, tudo isto aqui agora, dividido por g, ou seja, multiplicado por 1 sobre g. Só esta solução aqui é fisicamente aceitável. Muito bem, então agora o que a gente deve fazer para determinar o tempo de voo é substituir aqui v0 igual a 5 elevado ao quadrado mais 2 vezes g vezes h e somar isso, extrair a raiz quadrada e subtrair de v0 e dividir por 1 sobre g. Ou seja, eu tenho aqui todos os dados. Este valor aqui é 5 metros por segundo, g vamos colocar 10, h vamos fazer igual a 25 e com isso eu tenho então todos os dados à minha mão para determinar esse tempo de voo. A segunda parte do problema é justamente a de determinar a velocidade quando o coco cai ou quando o objeto cai. Ora, olhando para essa expressão aqui da velocidade, agora adotando o sinal menos, né, v0, porque eu lancei o coco para baixo, eu tenho que a velocidade que ele chega à superfície terrestre é igual a v calculado no instante de tempo t é igual a tempo de voo. Ora, o que nós devemos fazer? Pegar a expressão para velocidade, v de t, igual a menos v0 menos g vezes o tempo de voo.
E o tempo de voo está dado acima. Ou seja, V de t, a resposta é V de t é igual a menos V0. Agora aqui eu tenho menos G e tenho aqui 1 sobre G, né? Então, menos, e agora eu vou colocar raiz quadrada de V0 ao quadrado mais 2 vezes GH menos V0. Ora, vemos que esse V0 aqui acaba se cancelando. Portanto, V de t é igual menos, é claro, ele está em queda com uma velocidade em direção ao centro da Terra, que é dado por raiz quadrada de V0 ao quadrado mais 2 vezes G vezes H. Tenho aqui, portanto, a resposta bastante simples a esse problema. V0 é igual a 5 metros por segundo, G é igual a 10 e H é igual a 25. Tenho, portanto, como determinar essa velocidade, sempre lembrando, em metros por segundo.